Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você que nos acompanha, está começando mais um AltV Debate aqui pela nossa AltV, programa que traz a discussão sobre os principais assuntos em destaque nos noticiários. Meio-dia 16, um abraço já para os meus amigos Neto Palma, Marcelo Soleric, Mena Barreto, chatista, você que nos assiste pela linha direta. Peço desculpas, né, pelo atraso do programa, começamos um pouquinho atrasado, mas vamos direto até a 1 falando de coisas importantes. Recentemente, eu recebi aqui nos nossos estúdios um representante do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo. Na ocasião, falamos um pouco sobre os reajustes, os contratos, os serviços públicos, e me chamou a atenção, em um determinado momento, ele destacando, ressaltando a necessidade de uma mão de obra qualificada, né, no mercado de trabalho. Está faltando gente qualificada para atuar em determinadas áreas. E aí eu pergunto, né? Que áreas são essas? Que mão de obra é essa? Isso é bom? É ruim? Vamos ter que importar a gente? Ou seja, é uma notícia que, de certa forma, ouvíamos com muita frequência em relação ao exterior. Era muito comum, né? Naquele bate-papo de amigos, eu vou para os Estados Unidos, vou entregar pizza, vou lavar prato, vou varrer rua. Aí você fala assim, poxa, aí você tinha aquela coisa, né? Tipo, poxa, mas o cara que varre rua lá nos Estados Unidos ganha mais do que um sujeito com um nível superior completo aqui. E agora esse quadro se repete, mas de uma forma inversa, né? Está faltando gente para os serviços básicos. Mas, enfim, para falar um pouco mais sobre isso, né, eu converso com ele, que é mestre, professor, doutor Luiz Guilherme Brom, que é mestre em gestão social pela Universidade da Bélgica, superintendente da FECAP, Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, que realidade é essa que se desenha na nossa economia? Começa, de fato, a faltar mão de obra qualificada? Que mão de obra é essa? Sim, eu acho que falta, mas a compreensão disso daí, Marcelo, passa por, necessariamente, nós temos que dar um passinho atrás e entender um pouco a evolução histórica. O Brasil vive nesse momento um crescimento econômico, uma consequência natural do crescimento econômico é o crescimento, ou o aquecimento, melhor dizendo, do mercado de trabalho, certo? Agora, qual é o momento imediatamente anterior? O momento anterior foram 30 anos de profunda desorganização no mercado de trabalho brasileiro. Por quê? Porque foram 30 anos, ou quase 30 anos, de não crescimento da economia brasileira. Esse não crescimento fez com que o Brasil vivesse uma situação, né, de profundo desemprego, de desemprego em massa, que transformou a cara do país. O início disso remonta lá nos anos 70, mais precisamente, a partir das crises do petróleo dos anos 70, não é? Essa crise que nasceu lá mudou a cara do país, jogou as pessoas na indigência ainda maior, né? Criou uma massa enorme de milhões de desempregados, né? E nós vivemos isso durante aí quase 3 décadas. Muito bem. Nesse momento, ou seja, de 5, 6 anos para cá, nós vivemos uma situação inversa, ou seja, uma situação de crescimento econômico acelerado, que traz como consequência, naturalmente, um aquecimento do mercado de trabalho e uma demanda por trabalhadores, né? O que é muito bom, é uma notícia muito boa. Nós estamos diante agora do bom problema, né? Bom, mas cadê esse trabalhador? Bom, para tentar entender onde está esse cara qualificado, essa pessoa qualificada, a gente não pode esquecer o momento anterior. Quer dizer, o sujeito que lá nos anos 90, nos anos 80, era engenheiro, não encontrando emprego em engenharia, foi trabalhar, foi abrir um restaurante, foi trabalhar em finanças, foi trabalhar com informática, foi trabalhar numa confecção, ou seja, ele precisa trabalhar. Ele só não encontrou emprego na área dele. Só para vocês terem uma ideia,
O censo de 2000, o censo de 2010, o IBGE ainda não divulgou essas informações, mas no censo de 2000, apenas 34% das pessoas formadas em engenharia trabalhavam na área de engenharia. Ou seja, 66% estavam fora da área de engenharia. Isso quando, professor? Em 2000. Apenas há 10 anos. 10 anos. Né? Ou seja, 66% estavam fora da área de engenharia. E por que estavam fora? Porque o mercado de trabalho não absorvia. Entendeu? Então, quer dizer, o Brasil tem engenheiros? Tem. Mas o mercado de trabalho forçou esses engenheiros a trabalhar em outras áreas, né? Por falta de oferta na sua área de formação. Então, a gente vive um momento que é o seguinte, é um momento de reorganização no mercado de trabalho que não se dá do dia para a noite, né? Isso leva um tempo, não é? Uhum. E é um momento de reorganização de algo que estava profundamente desorganizado, profundamente em crise, né? Então esse é o momento que a gente se encontra. É claro que é um problema, aliás, não digo que é um problema, é uma situação, como o senhor mesmo colocou, uma situação nova, sim, mas que possui variantes que são muito preocupantes, né? Se pegarmos esta transformação, iremos, por exemplo, esbarrar em algo que diz respeito à remuneração salarial. Sim. Isso tem de mudar, e os empresários relutam um pouco. Relutam. Né? Um outro fator interessante, professor, e isto eu vi durante algumas reportagens que fiz, me lembro que estava fazendo uma reportagem exatamente sobre desemprego em Heliópolis. Sim. E notei que naquela região havia a iniciativa do governo em colocar vários cursos profissionalizantes para atender a comunidade, né? Ou seja, qualificar um pouco mais esse pessoal. Só que aí nós tínhamos, por exemplo, cursos para padeiro e cursos para informática, né? Os cursos para padeiro sempre tinham vagas, quer dizer, eram os menos procurados. Eu achei interessante porque a pessoa ela poderia optar por um curso de padeiro e já pensando em montar o seu negócio. Sim. E não em ser um funcionário. Todo mundo ia para o curso de informática, moral da história, né? Sobrava auxiliares de informática e faltava padeiro. Quer dizer, isso também pode justificar um pouquinho essa falta de mão de obra qualificada, professor? Esse fenômeno acontece, viu, Marcelo? Quer dizer, o que é bom no imaginário social não necessariamente corresponde com a realidade, né? Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar a FUVEST, por exemplo, que é o maior vestibular do país, certo? Na FUVEST, você tem, por exemplo, entre os campeões de procura, lá você tem, por exemplo, jornalismo. Certo? Você é jornalista? Sim. Então, e você sabe, então, você está no mercado de trabalho há anos, então você sabe do que eu estou falando. É incrível como jornalismo, que é uma belíssima profissão, aliás, diga-se de passagem, né, seja uma das profissões mais procuradas quando você olha a oferta de empregos na área de jornalismo, nem de longe está entre as maiores. Imagina, não é? Nem de longe. Bem. Então, quer dizer, as pessoas imaginam uma coisa, a realidade é outra. Isso acontece. Eu acho que isso pode explicar, assim, uma parte desse problema, mas eu acho que seria de toda forma uma explicação ainda secundária. Ajuda, claro, ajuda a complicar, eu quero dizer, mas não chega a ser assim uma explicação principal, né? O Gallegos me diz aqui, olha, né, senhor Gallegos, né? Ele ressalta, claro, na área dele, ele fala, na área de moda, a formação profissional sempre foi ruim. Apesar de ser a segunda fonte de empregos no Brasil, os governos nunca se interessaram por isso. Falta também um pouco de iniciativa por parte do governo em descobrir novas profissões, professor? Eu acho que por parte do governo, por parte da sociedade, né? Porque também o governo, o alcance dele nessas coisas também não é assim ilimitado, né? Eu acho que por parte da sociedade é importante também ressaltar, você tocou num ponto importante, quer dizer, existem áreas, e aí eu não estou me referindo à área de moda, né? Existem áreas que às vezes são grandes, são importantes economicamente, mas não são atraentes. Né? Então, é notável, por exemplo, alguns segmentos que são interessantes, são economicamente pujantes, fortes, porém de baixos salários.
Né? Então, isso faz com que o segmento perca atração para o profissional. Né? Então, ele acaba indo para outras áreas. Então, isso passa um pouco pela questão que você levantou aí rapidamente, que é a questão do realinhamento salarial. Quer dizer, no momento de crise de desemprego profundo que nós vivemos nos anos 70, 80 e 90, os salários tiveram uma tendência de baixa e realmente despencaram, caíram muito os salários no Brasil. Né? No momento de aquecimento do mercado de trabalho, os salários têm que se recompor. Ou seja, se o empresário quer encontrar aquele profissional qualificado, ele tem que pagar. Não é? Tem que pagar por isso, ou seja, tem que melhorar o salário. Se você não melhorar o salário, você não vai encontrar o profissional qualificado que você deseja. Né? Meu amigo Mena Barreto diz o seguinte: Marcelo, o Brasil teve uma grande proliferação de faculdades. Viramos praticamente o país dos bacharéis. A falta de cursos técnicos não é um grande complicador da formação de mão de obra especializada? Os empresários, hoje, investem na qualificação e aperfeiçoamento de seus funcionários? Mena Barreto? Mena Barreto. Mena Barreto. Eu acho que você tocou numa questão importante, quer dizer, da qualificação das pessoas e da organização do sistema de ensino. O Brasil realmente cometeu um equívoco muito grande em relação aos cursos técnicos, não valorizando, e aí o governo é o grande responsável por isso, não valorizando esse nível de ensino, né, esse tipo de educação. Isso fez com que toda a massa de pessoas interessadas em estudar se voltasse para o ensino superior, e um ensino superior banalizado, ou seja, ele tem razão também quando ele diz que o Brasil é o país dos bacharéis. Infelizmente, não só apenas é o país dos bacharéis, como é o país dos bacharéis de baixa qualidade, né? Ou seja, isso foi um equívoco muito grande na política educacional brasileira, que eu acho até que o governo, nesse instante, ele tenta reverter essa situação. Também não é, aliás, nada em educação acontece a curtíssimo prazo, né? Essa reversão também não se dará a curtíssimo prazo, vai se dar a médio e longo prazo, mas foi um equívoco do Brasil. Ou seja, você pega um país desenvolvido como o Canadá, por exemplo, ele tem 40% das pessoas em idade ativa e profissional com formação superior. Bom, e as outras 60%? Não tem formação? Claro que tem formação. É um país que valoriza bastante a qualificação técnica, o ensino técnico, o curso técnico. A Alemanha, por exemplo, é outro país. A Alemanha, aliás, tem universidades de cursos técnicos, né? O Japão é um grande exemplo de país de cursos técnicos, né? E nesses países, a formação técnica é extremamente valorizada pelo mercado de trabalho, salarialmente, inclusive, né? Um técnico, muitas vezes, ganha mais do que um bacharel. E, infelizmente, o Brasil não foi por esse caminho. Mas, pelo menos no âmbito da retórica, no âmbito aí do discurso, o Ministério da Educação tem dito que vai implementar medidas aí de revalorização do nível técnico. Professor, o senhor ainda, eu acho interessante, né? As pessoas ainda têm um certo preconceito com os cursos técnicos, né? É muito difícil, eu praticamente não conheço ninguém que fala assim: meu filho vai fazer um bom curso técnico e será um bom técnico, né? Enfim, meu filho fará uma boa faculdade e será um doutor. Ainda existe Esse preconceito vem até em virtude dessa política oficial desastrada, não é? Quer dizer, na medida em que o próprio governo disse: olha, o bom não é fazer técnico, é fazer curso superior, ele próprio colaborou para esse descalabro, aí, vamos dizer, nesse nível de ensino, né? E existe esse engano, né, da parte da população em achar que a faculdade é o grande... Quer dizer, o que está por trás disso daí é todo o imaginário, né, um imaginário que é histórico, né, na cabeça das pessoas, de que o bom é ser doutor, né? E na verdade não é nada disso, né? O bom é conhecer, o bom é saber, o bom é estudar, isso é que é bom, né? E o ensino técnico de boa qualidade, que existe no Brasil, hein? Existem escolas técnicas de boa qualidade. A escola mesmo que eu trabalho, a FECAP, oferece um curso técnico há mais de 100 anos, não é? E é uma escola de boa qualidade, e as escolas federais técnicas também são de ótima qualidade, e assim por diante. Aliás, é interessante que eu, quando era
Office Boy, eu passava ali, porque a fundação ela fica ali no Largo São Francisco. O prédio original dela é no Largo São Francisco. Ainda continua? Não, ali tem o prédio histórico original, sim, né? Sim. Depois o campus principal é na Avenida da Liberdade, sim. E hoje nós temos um campus também em Pinheiros. Eu sempre olhei, eu passava ali em frente e falei assim, puxa, a vida deve ser um lugar de gente muito importante aqui, né? Era realmente, é um prédio belíssimo. É um prédio bonito. Eu tenho uma pergunta aqui, professor. Aliás, o Marcelo Soleric, que nos escreve de Mallorca, ele diz aqui que o ensino, isso do ensino superior é um modelo francês. E, assim, lá todo mundo tem nível universitário. E acrescenta ele, faltou visão do que acontece no mundo. Será que a gente pode associar esse ostracismo todo vivido por nós durante tanto tempo a essa falta de visão do que acontece no mundo, essa questão da globalização? Ou não tem nada a ver? Estou falando bobagem para você. Não está falando bobagem, Marcelo, mas a gente tem que entender o seguinte, quer dizer, o Brasil é um país das diferenças, não é um país das igualdades, né? É um país das diferenças. Então, a verdade é que a educação popular, a educação em larga escala, de boa qualidade, nunca foi uma prioridade nesse país, nunca foi uma coisa importante, nunca foi uma coisa tratada como merecia ser tratada. Então, eu nem acho que nós seguimos um modelo ou outro modelo, não seguimos modelo nenhum. Nós simplesmente reservamos uma educação de qualidade, de boa qualidade, a uma elite, a um pequeno grupo de pessoas. Não é? Muito poucas pessoas nesse país têm acesso, ainda hoje isso é verdade, não é? Muito poucas pessoas nesse país têm acesso a escolas de qualidade. Não é? Então, essa visão elitista, segregacionista, ou seja, a gente pobre não precisa de escola boa, pobres, enfim, é isso que predominou, essa mentalidade, né? Quer dizer, então eu diria que a nossa situação é muito mais em função de um conflito de interesses ou da sobreposição de interesses, né? Interesses de segmentos de alguns estratos sociais, do que propriamente em virtude de um modelo equivocado. Não tivemos modelo nenhum. Na verdade, o nosso modelo é muito simples, ou seja, quem é rico merece escola boa, não só escola, merece também hospital bom, merece tudo de bom, né? E quem é pobre não tem nada, certo? Esse é o Brasil. Pobre mão de obra assalariada e barata. É uma assalariada e barata, né? Então, quer dizer, nunca houve, de fato, preocupação. Eu diria que agora, a partir dos anos 90, a partir da LDB de 96, a Lei de Diretrizes Básicas para a Educação de 96, etc., onde ocorreu efetivamente a universalização do ensino, pelo menos o ensino fundamental no Brasil, né? Hoje se pode dizer que as crianças brasileiras estão na escola, não é? Agora, a pergunta que fica é que escola que elas estão? Que escola é essa? Em geral, a grossa maioria são escolas de baixa qualidade. Baixíssima. Sobretudo as de ensino público. De baixíssima qualidade. Também no setor privado tem escola ruim, mas a rede pública é um desastre. Ainda é. Eu ainda posso dizer que eu peguei assim, uma fase boa do ensino público, que nós tínhamos inglês, tínhamos orientação sexual, era de fato um outro tempo. Você foi um privilegiado, como eu também. Nós pegamos escola num outro tempo. Nesse tempo que nós estávamos na escola, no ensino básico, etc., a grande maioria das crianças simplesmente não estavam na escola, né? Simplesmente não estavam. Então... Professor, agora, deste panorama, eu acho que uma coisa também que, claro, a necessidade do ensino técnico, ela está cada vez mais latente no mercado de trabalho. Né? Vem crescendo, vem ganhando qualidade, e a pergunta continua sempre, principalmente para aquele que quer ingressar no mercado de trabalho, o jovem estudante, como é o caso da Tatiana, que nos escreve pela linha direta. Ela pergunta: quais os cursos de graduação que têm maior potencial de mercado? Como responder isso a ela, professor? Olha, Marcelo, essa pergunta, ela basicamente não tem resposta. Certo? A resposta que a gente pode dar a esse jovem é o seguinte: o curso, para você, que tem maior potencial para o seu desenvolvimento profissional, para a sua vida, etc., é aquele curso que você gosta. Ou seja, se atenha, busque aquilo que você gosta de fazer, ou gostaria de fazer, e você será um profissional bem-sucedido. A principal característica de um profissional bem-sucedido é o fato dele gostar do que faz, seja lá o que for.
seja lá o que for. Né? E um mau profissional, a principal característica é exatamente o inverso, ou seja, um mau profissional em geral é aquele que não gosta do que faz. Portanto, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem no mercado de trabalho, estudando, conhecendo e fazendo algo que você gosta. Até porque o sujeito, essa história de que vai só pela remuneração, só pelo salário, o sujeito não suporta, né, professor? Durante um certo tempo ele muda, né? Muda. O mercado de trabalho, a principal característica dele é a mutação. Ou seja, ele é mutante, ele é volátil, ele muda, ele se altera. Então, isso que é verdade hoje, daqui a pouco não é mais. Não é? Então, é bobagem a gente olhar o que dá dinheiro hoje. Dá dinheiro hoje, dá hoje, daqui a pouco não dá mais. E depois é o seguinte, não é o fato de que um segmento econômico dê dinheiro, isso não significa que você também vai ganhar dinheiro nesse segmento econômico. Né? Significa apenas o seguinte, que esse segmento está aquecido. Agora, não significa que você vai se dar bem nele. Você vai se dar bem, volto a dizer, fazendo bem feito. E o que é que a gente faz bem feito? O que gosta. O que gosta. Uma pergunta. Porque eu acho interessante que o jovem ele sempre tem aquela gana, aquela vontade de saber qual é o caminho das pedras. O que eu faço, professor, para ganhar dinheiro, né? Ô, Marcelo, essa resposta está dentro de cada um de nós, não é verdade? Está dentro de cada um de nós. O Ana Barreto diz aqui, o resultado, só para se ter uma ideia, na minha área, ele é advogado, o Brasil possuía até outubro de 2010, segundo o MEC, 1.240 cursos superiores de direito. Com esse número, o país se consagra como a nação com o maior número de cursos de direito do mundo. A soma total das faculdades de direito no mundo chega a 1.100 cursos. No Canadá, citado pelo entrevistado, existem 5 faculdades de direito. Ele acrescenta, o resultado disso, ou seja, dessas faculdades, que são verdadeiros caça-níqueis e que não formam um profissional, é o altíssimo índice de reprovação dos exames da OAB, dos inscritos a cada exame. A média de aprovação tem sido 18%. Mas se todos os bacharéis em direito pudessem advogar sem o exame da ordem, teríamos hoje 3 milhões de advogados, 800 mil, que é o número oficial segundo o Conselho Federal da OAB. Já é um número altíssimo. É uma realidade preocupante. É uma realidade trágica. Isso se deveu a essa massificação do ensino superior com um pouco critério, a meu ver. Né? Quer dizer, na verdade, abriram-se instituições de ensino em grande escala. Quer dizer, o Brasil hoje tem aí mais ou menos 2.200 instituições de ensino, entre universidades e faculdades e centros universitários. E o Brasil, em 1994, tinha 500. Instituições. Então, nós praticamente quintuplicamos a quantidade de instituições de ensino, sem falar no fato de que cada uma dessas, mesmo as que já existiam, também cresceram muito. Não é? Então, massificou o ensino superior, mas, infelizmente, uma massificação de baixa qualidade. É isso que ocorreu. Professor, a linha tem muitas perguntas aqui pela linha direta. A Patrícia, por exemplo, ela quer saber qual é a importância da pós-graduação hoje. A pós-graduação tem a sua importância no sentido da continuidade dos estudos. Né? Quer dizer, é preciso que a gente entenda o seguinte, na área de formação e na sua profissão, nada é definitivo. Já se foi o tempo onde você se formava, tirava o diploma e dava tchau para a escola e nunca mais voltava. Né? Meu pai fez isso quando ele se formou em Direito nos anos 40, ele fez isso. Mas isso foi a geração dele. Hoje em dia isso não existe mais. Quer dizer, a questão do exercício da profissão e do estudo, são questões concomitantes. Ou seja, o jovem que hoje sai da universidade é um jovem. Se ele quiser continuar no mercado de trabalho, ele deve continuar estudando. Deve continuar estudando até quando? Até quando ele estiver no mercado de trabalho, certo? Ou seja, estudar. Hoje, o principal elemento, felizmente, né, isso mudou depois de milênios, né, a principal característica do trabalho humano atual é justamente a característica intelectual, é a característica de conhecimento. Quer dizer, se você parar de desenvolver o seu conhecimento, você para de interrompe a sua capacidade de trabalhar. Né? Então é isso. Essa é a importância da pós-graduação. Claro que o meu amigo chatista faz uma brincadeira aqui, né? Por que a cobra não pica o advogado? Aí ele responde, ética profissional. Tá vendo, seu Mena Barreto? Estão me cutucando com vaga curta aqui. A Marina
também não escreve pela linha direta, ela quer saber o seguinte, eu não sei se é uma realidade já isso, mas por que o mercado de trabalho tem buscado profissionais fora? Fora do Brasil. É. Por aquele mesmo motivo... Já tem acontecido isso? Tem acontecido por aquele mesmo motivo que você citou en passant, ou seja, as migrações internacionais na área do trabalho, elas se dão em que sentido? Elas se dão no sentido dos mercados mais fortes, mais promissores. Né? O mercado de trabalho brasileiro começou a se recuperar, nós temos taxa de desemprego hoje bastante baixa, mesmo para os padrões internacionais, estamos aí girando em torno, segundo o IBGE, em torno de 6%, que é uma taxa bastante baixa. Se você, por exemplo, a Espanha está acima de 20%. Né? Então, a tendência das pessoas olharem para esses mercados. Por que que o Brasil, durante esses 30 anos de crise ao qual eu me referi aí, por que que o Brasil foi um exportador de profissionais? Por que que as pessoas iam trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar na Europa, trabalhar em Portugal? Por causa disso, porque o mercado lá estava melhor do que o nosso. Bom, esse é um fator, mas não explica tudo. Na verdade, existem outros fatores. O crescimento econômico brasileiro exige a aquisição de bens de capital em grande quantidade. Não é? Então, isso são fatores, são novidades para nós, que nunca vivemos o crescimento econômico, são novidades. Né? Então, quer dizer, o crescimento econômico implica em quê? Implica em instalações de novas fábricas, novos equipamentos, etc. Essas novas fábricas, novos equipamentos, trazem consigo a necessidade de técnicos estrangeiros para essas instalações. Então, tem vindo, sim, muita gente trabalhar no Brasil, gente de fora. Agora, é importante que a gente note o seguinte, ao contrário do que diz a mídia, a gente precisa relativizar a importância disso. Quer dizer, na verdade, o ano passado, por exemplo, vieram cerca de 56 mil pessoas de fora. De 2005 para cá, vieram cerca de 230 mil profissionais de fora. Agora, presta atenção, 90% desses profissionais, segundo o Ministério do Trabalho, tem visto temporário. Por que visto temporário? Porque grande parte deles vem para a instalação de equipamentos. Entendeu? 30% dos profissionais que vieram ano passado para o Brasil vieram só para o setor de petróleo e gás. Instala o equipamento. Exatamente. Então, na verdade... Ensina a operar, vê se o equipamento, a empresa que compra o bem de capital, ela exige que o equipamento esteja em ordem, funcionando, e isso é responsabilidade do vendedor. Então, entra muita gente assim. Então, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, quer dizer, o ano passado entraram 56 mil trabalhadores de fora, a grossa maioria trabalhadores temporários, com visto temporário, não é? Agora, 56 mil não é significativo perto de um mercado de trabalho que se aproxima de 100 milhões de pessoas. Entendeu? É insignificante, né? É insignificante. Portanto, essa gritaria toda, não faz sentido. Quer dizer, não é uma coisa importante ainda. Olha, eu tenho muitas perguntas aqui. A Ana Simões, eu tenho também a participação do Lucas, mas eu preciso sair para um rápido intervalo e a gente retoma esse bate-papo com o professor Luiz Guilherme. Não saia daí não, é rapidinho. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o Confea-CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do Confea-CREA.
Há muito tempo a publicidade faz tudo para nos convencer que os medicamentos anunciados vão mesmo resolver todos os nossos problemas. Mas tome cuidado, porque nem sempre o remédio anunciado no rádio ou na TV é o melhor para o seu caso. Meio-dia, 47 minutos, já estamos no finalzinho do nosso programa, hoje batendo um papo aqui com o professor Luiz Guilherme Bron, que é mestre em gestão social pela Universidade da Bélgica, superintendente da FECAP, que é a Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado, falando sobre o mercado de trabalho. E olha, quero destacar mais uma vez aqui algo que o professor falou no comecinho do programa. Não existe uma fórmula mágica, não existe um caminho das pedras. O fundamental, o importante, principalmente você, jovem estudante, é que você faça aquilo que você gosta de fazer, não é, professor? É verdade, é verdade. Isso é o mais importante. A partir daí, olha só. É aí que você vai se dar bem. Professor, vamos aqui às nossas perguntas, aqui a tela rola. A Ana Simões pergunta assim: o que fazer para evitar o modismo profissional nos jovens que estão decidindo qual graduação cursar? Eu, como pai, me preocupo muito com isso, viu? Essa é uma preocupação porque, infelizmente, o jovem ele é cercado, muitas vezes, de opiniões, de palpites, que não tem fundamentação nenhuma, não é? Que são estereótipos, que são ideias pré-concebidas, não é? E a mídia faz isso, a própria escola faz isso, as famílias fazem isso, né? Então, isso é um desafio constante, ou seja, como prestar ao jovem um esclarecimento acerca do mercado de trabalho. Eu acho que tem algumas coisas, ou na escolha da profissão, no caso aí da pergunta, né? Quer dizer, eu acho que uma primeira questão colocada na escolha da profissão é o seguinte: não há motivo para aflição, não há motivo para desespero, certo? Quer dizer, analise, avalie, estude, investigue o que você quer fazer, não é? Quanto mais informações você tiver a respeito do que você quer fazer, melhor. Agora, não há motivo para desespero, ou seja, nada é definitivo. Você pode sim ter uma formação e depois mais para frente, sobretudo você que é muito jovem, que tem aí 18, 19, 20, 21 anos, você pode sim perfeitamente ter 2 formações, ter 3 formações. Isso não é grave, quer dizer, ao longo da vida a gente muda os nossos interesses, muda as nossas vontades. Então essa ideia muito difundida de que a escolha da profissão é para sempre, é uma condenação eterna, você vai levar isso para o túmulo, etc. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem enorme, monumental, né? Então escolha, procure escolher aquilo. A nossa sugestão é sempre essa, quer dizer, procure descobrir o que você gosta. A resposta dessa pergunta está dentro de você, não é? Você que tem que procurar. E não se preocupe com essa questão de dinheiro, de o que está bom, o que está ruim. Como a gente disse, vai se dar bem, seja no mercado de trabalho bom ou ruim, vai se dar bem aquele que faz o que gosta e que faz bem feito. Claro, não basta gostar, tem que estar preparado para isso também, não é? Então é isso, quer dizer, calma, tranquilidade, investigue, se informe e vá na direção daquilo que te dá prazer, daquilo que você gosta. Marcelo Souza diz o seguinte: se fala muito em curso técnico e universitário, mas sempre acabamos no mesmo lugar. Ensino básico. O primário é o mais importante de todos. Sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor... Não, ele tem toda a razão, A formação básica, a educação básica, né, que é composta pela pré-escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, ela é essencial na vida de qualquer um. É na educação básica que você
aprende a olhar o mundo, é na educação básica que você tem as formações de escrita, de expressão oral e escrita, de comunicação, de interação, não é? De conhecimentos fundamentais a respeito de história, de ciências, etc, etc. Portanto, nós somos o que somos, quando adultos, nós somos o que somos, em larga medida, frutos da educação básica que nós tivemos. Ou seja, a influência da educação básica na nossa vida, ela é muito grande. Não é? E, portanto, tem toda a razão. A educação básica precisa ser de qualidade. Professor, o meu amigo que se identifica aqui como chatista, ele escreve o seguinte: nosso ensino superior, 68,4% em universidades, enfrenta sérios problemas e desafios. As grandes diferenças regionais, a pressão por aumento de vagas, a contribuição para o desenvolvimento tecnológico e inovação, a necessidade de expansão e atualização da pesquisa, a elevação dos padrões de qualidade, os custos elevados e a conquista da autonomia didático-administrativa e financeira são suficientes para dar uma ideia das dificuldades que precisam ser enfrentadas a curto prazo se quisermos evitar uma decadência que para muitos já é visível. Enquanto essa decadência pode ocorrer a passos rápidos, a recuperação é um processo lento, caro e incerto. O senhor concorda, professor? Eu concordo. Eu tenho a impressão que ele está se referindo à rede pública, né? Me dá essa impressão. Ele cita aqui o ensino superior. Os 68% passam por todos esses problemas, né? Para se readequarem. Né? Eu acho que ele tem toda a razão, ou seja, é isso mesmo. Quanto à questão, porque ele se refere aí também à autonomia financeira, etc. e tal, administrativa, eu acho que isso é muito da área pública, é uma questão colocada muito na área pública, e eu acho também que uma questão importante se deve também ao modelo, né? Ou seja, o que o Brasil precisa? Precisa de escolas privadas, escolas públicas, escolas com ou sem fins lucrativos. Se você pegar o sistema universitário mais bem sucedido do mundo, que é o sistema americano, não é? Ele é composto de 30% de escolas estatais, não é? E da grande maioria, ou seja, de mais de 50%, de escolas chamadas comunitárias. Não é? São escolas privadas, porém sem finalidade lucrativa, ou seja, não há donos, são fundações, né? São associações desse tipo. Isso Harvard é assim, né? A Universidade de Columbia é assim, ou seja, as grandes universidades americanas. E você tem também a rede pública que responde por 30%. E aí uma pequena fatia que responde, que são exatamente as universidades com fins lucrativos, em geral, universidades pequenas no sistema americano. Quer dizer, o Brasil também precisa fomentar aí esses modelos, né, esses diferentes modelos. O Marcelo Sorilic diz aqui, ele fala assim, o ensino básico primário é o mais importante, ele ressalta aqui, senão você pode acabar como Mena Barreto, Gallegos ou pior, como Marcel Naves. É verdade, o ensino está ruim, é ruim. Olha, meio de 54 minutos, nós estamos no finalzinho do programa. O Hans, que entra agora pelo linha direta, professor, ele diz o seguinte: e é uma realidade, eu não sei se as pessoas pensam, acho que é, claro, importante que todos pensem na qualificação, no aprimoramento, né, na adequação no mercado de trabalho, mas ele diz o seguinte: no dia em que todos forem doutores, quem fará as coisas? Como é uma realidade também, né, professor? É uma realidade, mas eu acho que isso é improvável. Porque não é verdade. O que significa ser doutor? Tem dois sentidos aí. Um sentido que é o popular, né? O popular é aquele que... O doutor é aquele que se formou, que fez faculdade, né? Sim. E tem um sentido mais específico, que é o sentido acadêmico, que é o sujeito que fez doutorado, ou seja, é o sujeito que trabalha em pesquisa acadêmica, que trabalha dentro da universidade, não é? Eu acho que o dia em que todos tiverem formação, certo? Isso não tem problema nenhum, isso é um avanço muito grande, não é? A questão é que essa formação, ela... É uma visão um tanto preconceituosa. Não tem problema nenhum, certo? Só que essa formação, naturalmente, o que se espera é que o espectro dela seja bastante grande, né? Quer dizer, eu tenho curso superior, por exemplo, como existe nos Estados Unidos, eu posso ter curso superior em cerâmica, por exemplo.
não é? Eu posso ter curso superior em artes cênicas, eu posso, como tem em tudo quanto é lugar aqui no Brasil, um belo curso, né? Ou seja, não é verdade que todo mundo será, eu não sei qual é o sentido aí de doutor que ele quis dizer, ou seja, mas as pessoas, e tomara que as pessoas tenham formação, né? Porque o ser humano, ele não foi feito para trabalhar fisicamente, né? Isso é, de certa forma, é um trabalho, de certa forma, degradante, humilhante. Então, nós temos sim que ter uma sociedade desenvolvida, onde as pessoas usem aquilo que o ser humano tem de mais importante, de mais distintivo da qualidade humana, que é o seu cérebro. Então, tomara que um dia nós todos trabalhemos com a nossa capacidade de criar, não é, de inovar com o nosso cérebro. E que as atividades brutais, mecânicas, etc., sejam delegadas a máquinas, né, cada vez mais. Bem, nós chegamos ao fim, né, do nosso programa. Eu quero muito agradecer aqui ao Hans, ao Lucas, o Galego, o Chatista, o Nena, Marcelo, o Neto, enfim, a você que nos acompanhou. Só para registrar aqui, o Jaime, só um bobo não vê que a péssima educação do Brasil é de propósito para a dominação das elites sobre a manada. E o professor até ressaltou, né, que é aquela questão do pobre, né? Pobre não tem que ter faculdade, pobre não tem que ter isso. Escola pobre, boa, né? Escola boa. Então, pobre tem sim que ter tudo isso de qualidade, e a gente tem que certamente brigar cada vez mais para que todos possam ser qualificados. Né? Verdade. Porque todo mundo ganha. Se você pegar ali o gari e qualificar esse gari, certamente você terá um melhor resultado no trabalho dele. Claro. Né? É consequente. Professor Luiz Guilherme Brom, muito obrigado pelo trabalho. Marcelo. Eu que agradeço, estão à disposição. E olha, agradeço a você também que esteve conosco até agora. Fiquem na sequência com as informações do esporte, porque tem muita coisa boa por aí com mais um Olé. Beijo para todo mundo e até lá. Existem coisas que estão presentes no nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o Conpea-CREA, curso de competência e ética. Encontre os profissionais do Conpea-CREA.